29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012 faleceu na cidade de São Paulo uma das pessoas que eu mais admiro no campo do jornalismo, da comunicação, que é Joelmir Betting. Joelmir Betting, um homem nascido em Tambaú, na região da Grande Ribeirão Preto, uma pessoa genial, que veio para a cidade de São Paulo ainda jovem para fazer ciências sociais na Universidade de São Paulo. Aliás, da turma dele, na classe dele, ficava Ruth Cardoso, né, esposa do professor Fernando Henrique Cardoso, Francisco Vefort, que um grande pensador também, que foi genro do professor Paulo Freire, e o grande, o especial, Joelmir Betting, alguém que é marca daquilo que seria o comentário na televisão, na reflexão sobre a economia, sobre sociedade. E ele, Joelmir Betting, começou a sua atividade no mundo da comunicação no campo do esporte. Eu tive a honra de fazer com ele algumas palestras, vez ou outra, não juntos no mesmo palco, mas no mesmo evento, e ele tinha duas coisas especiais na comunicação. A primeira delas é que ele lançava muito mão do jeito caipira que ele carregava, do modo de comunicação que ele aprendia, e ele o fazia sempre com alegria, naquilo que ele chamava de para-choque de caminhão. O que ele aprendia no para-choque dos caminhões. E ele tinha duas coisas que eu nunca, claro, podia repetir com ele próximo, porque seria plágio direto, mas que ajudaria imensamente. Ele citava muito uma frase, ele disse que leu isso num caminhão um dia, que é: antes eu era só sonho, agora nem durmo. Sempre ele citava isso, Joelmir Betting. Antes eu era só sonho, agora nem durmo. E é interessante, porque isso vale para várias coisas, na política, na economia, no futebol, né, em várias circunstâncias. E Joelmir tinha o jeito mais inteligente que eu já vi para terminar uma palestra. Ele o fazia, não tem como imitá-lo naquilo, genial. Demora um pouco para entender a maneira como ele terminava, era muito comum e eu gostava de ver isso, porque quando ele ia concluir a palestra, quando ele dizia isso que eu vou dizer agora, as pessoas demoravam alguns segundos para entender o que ele tinha acabado de fazer. Havia um delay, né, em relação à fala e à compreensão, mas sempre foi muito divertido ficar acompanhando, porque ele terminava a palestra dizendo: bom, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, a possibilidade, né, de terem aqui acompanhado essa reflexão, e eu queria terminar dizendo, dizia ele, queria terminar dizendo que na vida, com toda a minha trajetória e experiência, eu aprendi duas coisas. A primeira delas é nunca dizer tudo o que eu sei. Boa noite e obrigado. E havia uma certa demora para compreender o que ele tinha colocado, mas quando se entendia, a reação era exatamente essa que nós temos agora. No entanto, Joelmir tem uma importância forte na minha vida pessoal por conta de algo que eu contei a ele um dia e que ele não imaginava, porque eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, no ano de 1954. E eu nasci no dia 5 de março. 5 de março, que aliás é o Dia Nacional da Música Clássica no Brasil, porque é exatamente o aniversário de nascimento de Heitor Villa-Lobos. Eu, aliás, nasci no dia do aniversário da minha mãe, Emília, que fazia 25 anos exatamente no dia, né, em que eu nasci. Em 1961, ainda morando em Londrina, eu tinha, portanto, o ponto de fazer 7 anos de idade, em 1961. No dia 5 de março de 1961, que era um domingo, eu fazendo 7 anos, meu pai, Antônio, permitiu que eu pegasse o rádio portátil dele. Só quem tem muito mais idade, como eu, talvez se lembre de que existia um rádio transistor, que era um rádio portátil a pilha, de uma marca japonesa que era Spica. E tinha inclusive uma capa de couro em volta do rádio. Era uma capinha de couro. Tem gente que encontra isso, né, em alguns museus. E naquele dia, ele permitiu que eu ouvisse o jogo, porque estava jogando naquele dia no Maracanã contra o time do Fluminense, o meu time, que é o Santos. Eu nasci em Londrina, aquela região no Paraná, torce muito para times de São Paulo, né, e eu cresci torcendo, né, para o Santos Futebol Clube. No dia 5 de março, 7 anos de idade,
meu pai autorizou que eu usasse o rádio dele para ouvir o jogo no Maracanã. E nesse dia, o Santos, numa partida do torneio Rio-São Paulo, que é um torneio que fazia o confronto entre os times dos dois estados desde os anos 1930, trouxe o grande ídolo Pelé. Nesse dia, Pelé fez 2 gols. O Santos venceu a partida por 3-1, e uma das coisas mais gostosas é que no gol do Fluminense ficava Castilho, um dos grandes goleiros da nossa trajetória. Para terem uma ideia, ele era o goleiro reserva, né, da seleção brasileira em 1958 e 1962. Quando nós ganhamos os 2 primeiros títulos mundiais, ele era exatamente o goleiro, o Castilho. E na ponta direita do Fluminense, um dos melhores jogadores e técnicos que o Brasil já teve, que foi Tele Santana. Tele Santana era o ponta direita do Fluminense. E o Santos tinha um ataque, que claro que dá saudade, que era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E nesse dia, o segundo gol do Santos, um pouquinho antes do intervalo, foi do Pelé de novo. E foi um gol tão magnífico, tão estupendo, tão inacreditável, tão melhor do que qualquer outra coisa que alguém já houvera feito no Maracanã, que quando ele fez o gol contra o Fluminense, a torcida inteira do Fluminense levantou para bater palma para ele. E eles bateram palma para o Pelé num gol contra o Fluminense durante 5 minutos. Isso é inacreditável. Esse gol foi tão estupendo, tão magnífico. Pena que se perdeu a imagem. Existe o som, a narração do gol, mas a imagem ela teve que ser simulada nos filmes sobre a vida do Pelé. Pois bem, esse gol foi tão estupendo que Joelmir Betting, que na época trabalhava no esporte, ele decidiu que esse gol merecia uma placa. E ele pagou do próprio bolso uma placa e a colocou no estádio do Maracanã, para lembrar exatamente esse gol feito pelo Pelé. A ideia de gol de placa não era do Joelmir, mas foi ele que pagou a placa para se colocar ali, a lembrança, a marca, a recordação de algo absolutamente fora de prumo, estupendo, como fez Pelé, né, naquele dia. Aliás, em 2010, 2 anos antes da morte de Joelmir Betting, Pelé deu a ele uma placa, na qual estava escrito uma placa do homem que fez o gol de placa para o homem que fez a placa do gol. Contava Joelmir que nunca o ressarciram em relação a essa placa. Interessante, porque até hoje, para nós, gol de placa é aquele que é o melhor que você pode imaginar. Tudo que alguém faz e que é absolutamente excelente, a gente costuma dizer, merece uma placa. Isso vale uma placa. E o que é uma placa, se não um lugar onde você consigna, registra, deixa marcado a nossa admiração por pessoas, mulheres e homens em qualquer lugar, que na vida fazem gol de placa. É interessante essa ideia, porque você sabe que a palavra gol, que para nós veio do inglês, no inglês ela significa fronteira, limite. E é gostoso imaginar essa ideia. Depois a gente vai trazer para o português também, como no inglês, como objetivo. Mas na origem a ideia de gol, no inglês medieval, significa fronteira. E tem uma fronteira que a gente não deve cruzar. E sobre ela eu vou falar hoje em alguns momentos, que é a fronteira em direção à mediocridade. O risco da mediocridade. Que é quando a gente não merece nem gol de placa, nem lembrança, nem qualquer tipo de memória daquilo. Nesse sentido, claro, volto a esse ponto. A noção de gol de placa, entendido aí gol como limite. E a expressão placa no nosso idioma, ela veio para nós do francês. Em francês se usa a expressão plaque, que veio do holandês, que significa revestir. Aquilo que você pega uma superfície e grava nela alguma coisa. Por que eu trouxe à tona a memória especial de Joelmir Betting? Porque alguém que é capaz de reconhecer, por exemplo, num gol, o admirável, o inacreditável, o estupendo, e pedir para fazer uma placa e fazê-la, e ela está no Maracanã até hoje, essa placa, ele acaba trazendo à tona
algo que eu acho que marca demais para você e para mim. Isto é, o que eu desejo na vida? Fazer gol de placa. No sentido simbólico, naquilo que eu tenho na família, na profissão, na atividade da docência. Nesta hora, claro, a noção de gol de placa é quando você de fato reconhece. E o reconhecimento pessoal vem quando outra pessoa ou outras pessoas admiram aquilo que você é capaz de fazer, seja o que for, e quase que te dizem assim, você merece uma placa. De maneira geral, essas placas, elas trazem consignadas a noção, né, de honra ao mérito. A honra ao mérito. E o que é o mérito? O mérito é exatamente aquilo que faz com que você mereça a admiração de outras pessoas. E quando Pedro aqui faz o elogio que fez, um pouco exagerado, mas exatamente por isso muito bom, o elogio para ser bom tem que ser bastante exagerado. E nessa hora o exagero traz à tona exatamente essa percepção. O quanto que eu desejo, em cada uma das coisas que tenho, que faço, que escrevo, que vivo, que aquilo seja o meu melhor. Como digo sempre, eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu melhor. Eu não quero ser melhor do que você. Digo eu vez ou outra, eu quero ser melhor para você. Na minha atividade, na docência, eu sou professor há 48 anos, eu quero ser não o melhor professor do mundo, nem que eu fique ao lado das Kardashian. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Insisto, não quero ser o melhor professor do mundo. Se isso um dia acontecesse, seria honroso. Mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Há uma fronteira, há um goal, no sentido britânico medieval, que eu não quero cruzar. Já cruzei, preciso me esforçar para não cruzar sempre. É necessário uma atenção contínua para que isso não seja feito, que é exatamente a fronteira que nos separa da mediocridade. Isto é, de uma vida banal, fútil, inútil, superficial, que se contente com a mornidade das coisas, com aquilo que é o morno no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. E aí eu volto a um ponto. Claro, eu insisto, eu não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu melhor modo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor modo Cortella de ser pai. Embora meus filhos, o André, o Pedro e a Carol, tenham me dado algumas canecas escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser marido para a Cláudia. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu não quero ser o melhor cidadão. Eu quero ser o meu melhor modo de sê-lo. De maneira que a minha vida, quando terminada, que nela eu seja capaz, não de receber fisicamente, mas na minha percepção, uma placa. Um gol de placa. A vida como gol de placa. Não como arrogância, como petulância, como soberba do nariz empinado, mas a vida como gol de placa, como uma vida que não se deu de modo inútil, banal, descartável. Uma vida que um dia, meu neto Rafael, filho da Jane e do André, minha neta Alice, que está sentada aqui no colo do Pedro e da Isabela, né? Meus netos Antônio e Ana Luísa, podem olhar e dizer assim, vovô fez um gol de placa. E é claro que esta ideia do gol de placa não é ela ficar registrada para que outras pessoas a ela se submetam, mas para deixar na memória de cada pessoa a possibilidade de eu não ter, como disse, uma vida pequena, fútil, banal,